Vamos nos sentar, irmãos e irmãs, todos nós que estamos neste santuário, neste novenário perpétuo, onde hoje nós pedimos: curai os corações feridos, neste 8º dia desta novena a Jesus das Santas Chagas. E também nesta Semana Nacional da Família, com você que está em casa, quantos corações feridos temos. Por isso a necessidade de fortalecer ainda mais a nossa amizade, o nosso elo com o Senhor, a nossa ligação, a nossa aliança eterna que temos com Cristo, pelo nosso batismo, primeiramente, e pelos sacramentos que podemos receber pela graça de Deus, e de graça o Senhor nunca irá nos cobrar exatamente nada. Porém, dentro deste contexto, vemos, portanto, a primeira leitura trazer a nós a figura do profeta Ezequiel. Deus conversando com ele. Vejam que o texto nos mostrava algo importante. Deus se remete a ele sempre, homem mortal. É a nossa mortalidade inserida, portanto, na divindade do Senhor. Somos passageiros, Deus é eterno. Somos corruptíveis, Deus não é como nós. Por isso que Deus vem trazer esta expressão. Deus disse, o texto começa dizendo assim: homem mortal, coma este rolo, pois vá e fale ao povo de Israel. Deus dá esta ordem para que o alimento primeiro dele seja os ensinamentos do próprio Senhor. O profeta, ele não está vendo Deus, mas ele está sentindo e ouvindo. Entendam isso. Nós também, na nossa miséria que temos, nós não vemos o transcendente, Deus por sua excelência, mas podemos senti-lo em nós. Sentir quando nós comungamos a Eucaristia, sentir quando nós lemos a palavra de Deus, sentir quando nós praticamos a caridade, sentir os sinais de Deus na nossa vida. E Deus hoje também nos convida, homens, mulheres, pessoas mortais, como nós somos, se alimentem daquilo que me pertence, ou seja, da própria palavra, dos ensinamentos do Senhor. Se nós de fato nos alimentássemos mais das coisas de Deus, de fato, nós poderíamos transmitir às pessoas que o Senhor nos confiou as virtudes, os talentos, os valores cristãos. Ontem nós falávamos muito de valores dentro das nossas famílias. Valores estes que infelizmente para muitos estão se perdendo. E o profeta, ele ouve a Deus. Ele não somente ouve, mas também ele é o que, amados? Obediente. Veja as palavras de Deus, seguindo este texto. O povo de Israel, homem mortal, não vai dar atenção a você, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes. Vejam que texto tão atualizado para nós nos dias de hoje. Infelizmente a maioria de nós, como miseráveis que somos, estamos assim, teimosos e rebeldes,
com Deus, com as coisas que Deus nos confiou, e às vezes até rebeldes consigo mesmo. Por que Deus quis isso, Padre? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus colocou isso? Mas lembremos, amados, às vezes Deus dá uma rasteira em mim e em você também, para que possamos alinhar a nossa vida. E sabermos, portanto, esperar o tempo de Deus em nós. O kairós do Senhor é diferente do nosso cronos, do nosso tempo. Nós hoje vivemos muito em função do nosso tempo. Quero as coisas para ontem, não para hoje, muito menos para amanhã. Nos motivamos pelos nossos impulsos, compulsões que nos atrapalham a caminhar, a peregrinar na nossa própria história de vida. E o que é para nós, neste novenário, neste tema que temos hoje nesta novena, meditar sobre a nossa família. Existe, por sua vez, corações feridos dentro de casa, tá assim, cheio. Filhos com os corações feridos, pais com os corações e a alma ferida, mas hoje não existe mais tanto a partilha, a conversa, o diálogo, porque ele ou ela não vai me entender, Padre. Todo relacionamento foi feito para vivê-lo. Relacionamento não foi feito para viver pisando em ovos. Não vou dizer nada, não vou falar nada. Ora, se você tem uma igreja doméstica que Deus confiou a você, se você tem um esposo, uma esposa, um companheiro que Deus te deu, filhos, tudo precisa ser partilhado, conversado. E sempre digo aos noivos, no processo matrimonial, antes do casamento, existe uma entrevista com o sacerdote. Digo assim aos noivos: vocês querem começar uma família? Queremos, Padre. É o que mais queremos hoje. Eu digo, que bom. Mantenham esta chama acesa. Mas dentro da sua casa, dentro do seu casamento, existe 3 altares que você precisa valorizar no seu relacionamento. Como assim, Padre? Explica para nós. Como 3 altares? Sim. O primeiro altar dentro de uma casa, qual é? A mesa que você faz as suas refeições. Você chega do trabalho à tarde, você senta à mesa para se alimentar, para conversar, como foi o seu dia. Perguntar para os filhos: tem tarefa do colégio para que eu possa te ajudar? Como que está a sua faculdade? Saborear a comida, como dizia o salmista hoje, ter o paladar de uma boa conversa. Às vezes não está existindo mais este primeiro altar nas nossas casas. Por quê, Padre? Chega em casa, talvez vai comer o tal do miojo, que é muito rápido, né? Prático. E faz lá no micro-ondas. Faz o prato do tal miojo. Senta à mesa? Não, vou para frente da TV. E fica lá. Não saboreia a comida, não sabe o que está comendo, e é o celular e a televisão ao mesmo tempo. Vejam que para tantos de nós, os valores estão se perdendo.
A primeira leitura está ensinando, Deus dizendo, Deus falando ao profeta: homem mortal, coma da palavra, pois vá e fale a este povo. Nós hoje precisamos saborear mais a palavra de Deus. Padre, como que eu posso saborear mais a palavra de Deus? Faça uma boa leitura orante da Bíblia. Faça uma lexo divina. Saborear a palavra de Deus. O padre falou do primeiro altar para a vida conjugal. O segundo altar daqueles que decidiram formar uma família, o sacramento do matrimônio. O segundo altar do casal é o seu quarto, a sua intimidade do casal, do homem e da mulher. Ah, padre, a minha casa é cheia de gente. Entra bastante gente lá em casa, eu reúno lá as amigas para conversar em cima do meu quarto, da minha cama, a gente fica lá conversando. Você quer ter paz na sua casa? Tranque o seu quarto. Mas padre, quem deve entrar no meu quarto? Você, seu esposo, sua esposa, de vez em quando o filho, às vezes a diarista. Ponto final. Você quer ter intimidade na sua casa? Saiba quem você está colocando na sua intimidade. Porque o quarto do casal é onde os dois se encontram na sua intimidade. Homem e mulher deixarão seu pai, sua mãe, sua casa e vão se unir, se forjar um ao outro. É se conhecer na sexualidade do casal. Do casal é o segundo altar. Então, querido casal, se você quer levar a sua vida conjugal adiante, veja quem você está colocando dentro dos seus relacionamentos. Entendam isso. O terceiro altar, padre, qual é? O senhor falou que era 3, pois bem, o terceiro altar é a Eucaristia. O casal nunca pode deixar a Santa Missa, comungar Jesus. Do altar brota para nós o verdadeiro alimento. Nunca deixe de ir à missa e comungar Jesus. Quer ter paz no seu casamento? Mas é claro que eu quero, padre. Pois bem, se alimente deste sacramento maior, que é o corpo de Jesus. Quer ter verdade, paz, justiça, reciprocidade na sua vida conjugal? Vá à Santa Missa. Mas a minha casa é muito cheia aos domingos, padre. Preciso me apressar para fazer o almoço, porque as pessoas vêm, depois fica a pia cheia de louça. Coloque prioridades na sua vida. Se nós não tivermos, isso é para todo mundo, meus irmãos. Se nós não tivermos prioridades nas nossas necessidades, não iremos alcançar os nossos propósitos de vida. Por isso que hoje o profeta Ezequiel nos transmite isso. Ingerir aquilo que é bom, comer, saborear coisas boas. O que temos ingerido dentro de casa, pela internet, pela televisão? Quais livros estamos lendo para ingerir coisas boas? Quais a minha vida de oração em Cristo eu estou tendo? Este é um questionamento para todos nós, porque estamos no mês vocacional,
E como sempre afirmamos, toda vocação sai de onde? Da família? Sim ou não? Sim. Toda vocação sai de um lar, de uma casa. Um bom médico, um bom advogado, um bom juiz, um bom padre, sai de uma família. Então, celebrar a Semana Nacional da Família é olhar para este contexto litúrgico e queremos realmente que a Sagrada Família entre na minha casa. Com certeza eu quero, Padre. Então, tenha uma atitude hoje. Abrir as portas da sua casa, para que o Senhor permaneça com esta Sagrada Família, que quer estar presente todo dia em minha casa. Vejam que Jesus hoje no Santo Evangelho, ele traz algumas orientações, conselhos. Jesus está dizendo: sejam como esta criança. É para sermos imaturos? Não. É para sermos infantis? Infelizmente tem muito adulto infantil? Também não. É para sermos puros de coração. Uma criança, até uma certa idade, como bem sabemos, ele é puro de coração, fala a verdade sempre, é inocente, tem uma inocência dentro daquela criança, claro, até uma certa idade. Jesus está pedindo isso para nós, porque nós, como humanidade, trazemos na história humana algo que precisaríamos abolir da nossa vida. É a perversidade inserida na maldade. Se nós olhássemos para a história humana, vemos, portanto, que a perversidade acompanha a maldade. O que fizeram com Jesus? Perversidade ligada à maldade, e o pregaram no madeiro da cruz. O que fizeram com José do Egito? Os irmãos dele jogaram em um buraco por conta da danada da inveja. Entendam isso. São fatores que precisamos analisar a nossa vida para que este tema deste novenário seja realmente praticado na nossa vida. Curar os corações feridos, termos um coração humilde, verdadeiro, paciente, como de uma criança. Então, amados, rezemos mais do que nunca pelas nossas famílias nesta semana. Rezemos pela sua família, de você que está conosco pela TV Evangelizar. Envie o nome dos seus amigos, parentes, aqueles que você deseja hoje rezar, para que o Senhor possa derramar copiosas bênçãos em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.